Olá, queridos, que a graça e a paz de Deus de Cristo nos alcance mais uma vez nesse dia. Hoje queremos falar sobre o propósito de Deus para com a sua igreja, uma ideia geral ainda sobre o livro Atos dos Apóstolos, e não só sobre o Atos, mas, é claro, ideia que já vinha desde o Antigo Testamento, passando pelos evangelhos, onde Cristo prepara o caminho para que os discípulos alcançassem todo o mundo habitado dos seus dias e, claro, em cada século, em cada geração, até a segunda vinda de Cristo, onde ele cumprirá através da sua igreja o seu propósito de alcançar o mundo, onde diz que essa mensagem, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, em testemunho a todos os povos, então virá o fim. Quero te convidar mais uma vez para buscarmos o Senhor em oração, para que ele, através do seu Santo Espírito, nos ajude a entender a sua mensagem e assim estarmos receptivos e prontos para glorificar o nome do Senhor. Amorável Deus, bondoso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de meditar em tua palavra, do propósito que o Senhor tem para com a sua igreja, e nos conceda a unção do teu Santo Espírito para não só entender, mas também o poder para viver e vencer, fazendo aquilo que é agradável aos teus olhos. Dá-nos a tua graça, a tua paz, nos guia a cada dia. Te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Quero inicialmente ler um texto que está na carta aos Efésios. Acho que retrata bem essa ideia da igreja, ou o propósito de Deus para com a igreja. Capítulo 3, a partir do versículo 9, onde é dito o seguinte: e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. O apóstolo Paulo, que se destaca no primeiro século ali entre os apóstolos, é claro, ele até mesmo menciona aqui, se você voltar um pouquinho antes, no versículo 8, ele diz: a mim, menor de todos os santos, se coloca como menor de todos os santos, apesar do seu destaque, da preeminência no sentido de escritos, de trabalho, de viagem, de açoite, de prisões, como ele menciona. A menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, ele menciona. E a partir do versículo 9 ele fala: manifestar a dispensação do mistério que esteve oculto em Deus que criou todas as coisas, que esteve oculto, mas que manifestou. E Paulo, ele tem essa compreensão desse mistério, e ele fala que pela igreja, que Deus se utiliza da igreja como um instrumento, como um meio, como um veículo para isso, a multiforme sabedoria de Deus, ou de muitas maneiras, de poder, de manifestação, seja de sabedoria mesmo, seja até mesmo como ele menciona, quem sabe vamos trabalhar isso também nas cartas, aquilo que parecia loucura para uns e escândalos para outro, Deus se utiliza para pregar, para salvar, para alcançar. Diz que o mundo não o conheceu pela sua sabedoria, e Deus então propõe salvar pela loucura da pregação de alguém que foi crucificado, das mortes mais horrendas, que era aplicada, quem sabe, aos maiores dos criminosos. E aqui ele fala: pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torna conhecida dos principados, potestades nos lugares celestiais. Em todo, seja uma questão de mente, seja uma questão de céu, de outros mundos, de tudo conhecido. O versículo 11 ele fala ainda: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Então ele fala que em Cristo convergem tantas coisas do céu, na terra, Cristo, o mistério que esteve oculto, mas que manifesta-se para a salvação do mundo, utilizando da igreja.
Se volvermos nosso pensamento, eu não vou ler o texto, mas citar Isaías 56, onde ele faz menção da vocação dos gentios, daqueles que, como o próprio apóstolo fala, você pode ver com calma a carta aos Efésios, ele fala: vós que não eras considerados povos ou dignos, aparentemente não por Deus, mas quem sabe pela própria comunidade de Israel, que se achava exclusivista, quem sabe como sendo superior, não foi esse o propósito, mas ele fala para aqueles que se chegassem ao Senhor, sendo desse modo servos seus, aqueles que abraçam a minha aliança, que aceitem os meus mandamentos. Ele até cita o sábado como fazendo parte dos 10 mandamentos, que aliás faz parte dos 10 mandamentos, que em dois momentos distintos, seja em Êxodo 20, onde ele fala: lembra-te do sábado para o santificar, porque em 6 dias criou Deus os céus, a terra, o mar, tudo que nele há. Deuteronômio capítulo 5, ele fala: lembra do sábado porque fostes escravos no Egito. Então ele cita dois momentos, remete-nos à criação e remete também à libertação da escravidão no Egito. Então ele fala a todos aqueles que se achegassem. Então Isaías já profetizava dessa vocação. Ezequiel também, ele fala sobre isso. Ezequiel 37, ele faz menção a isso. Ele fala de um rio. Ezequiel, eu vou procurar esse texto. Ezequiel, onde ele faz menção de águas purificadoras que vem para a água que corre para o oriente, que entra para o mar, que limpa, ou melhor, Ezequiel 47, ele fala que depois disto o homem me fez voltar, e entrando no templo, eis que saíam águas debaixo do limiar do templo, para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, as águas vinham debaixo, do lado direito da casa, e diz que ela chega até o mar e purifica ali. Até mesmo fala de árvores de um lado, de outro, quem sabe até mesmo João, o discípulo amado, faz menção disso quando no livro Apocalipse ele fala da árvore da vida. Águas purificadoras que vai para o oriente, que chega ao mar e que purificam onde passam. Falando da grande profusão, do alcance do Evangelho, através da igreja alcançar o mundo. Voltando ainda aqui à carta aos Efésios, capítulo 1, Paulo fala mais ainda: bendito seja, a partir do versículo 3, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, diz o apóstolo Paulo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor, ele menciona. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. No versículo aqui 6 ele fala. No versículo 7 ele menciona ainda: no qual temos a redenção, somos redimidos, somos criados. Por isso que lá nos mandamentos, quando ele fala do sábado, lembra-te do sábado para o santificar, para aqueles que viessem para a adoração, que através da igreja alcançaram o mundo, as igrejas que não faziam parte da comunidade de Israel, das pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel. Ele menciona a criação e redenção, a libertação da escravidão do Egito. E ele fala: temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Versículo 10 ele fala algo interessante ainda. Ele fala aqui de fazer converter, em outras traduções ele fala também de conversão, tá? De convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto no céu quanto na terra. De convergir, onde em Cristo é o ponto de convergência, que todos chegam a ele, onde se cumpre a promessa feita a Abraão, através do seu descendente ser abençoada todas as famílias da terra. Ele fala ainda no versículo 12, a fim de sermos para louvor de sua glória,
nós o que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Então ele fala primeiramente, ele menciona nós, quem sabe a comunidade de Israel, mas depois ele fala, vós, Efésios, todos os gentios. Essa carta ela dá essa ideia bem clara desse ponto de convergência, de convergir para Cristo como centro de atração de todos, quer no céu, quer na terra. E ele menciona, como já li, e só para trazer a aplicação aqui, todos que crestes fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Vou falar no próximo estudo sobre isso, sobre a descida do Espírito Santo. Ele diz o qual é o penhor, é a garantia, quem sabe a parcela inicial, a certeza de que o penhor de nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo que foi dado a eles inicialmente para a pregação, poder para acompanhar a obra, é o penhor, é a garantia de que Cristo virá, voltará para resgatar a sua herança, a sua igreja. E essa igreja, até como mencionamos aqui, da multiforme sabedoria de Deus, uma igreja internacional, uma igreja que vai além dos limites da comunidade de Israel. Ele disse Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Diz a promessa, diz respeito a vós, vossos filhos, tanto quantos estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. É para todos. Ela é extensiva. Esse evangelho do reino deve ser pregado a todas as nações, testemunhos a todas as gentes, para que então venha o fim. Aqui, a partir do versículo 11 do capítulo 2 ainda, ele fala que os gentios e os judeus são unidos por Cristo, ou pela morte de Cristo, ou pela cruz de Cristo. Ele fala, lembrai-vos que outrora, no passado, eram gentios na carne, incircuncisão, por aqueles que intitulam ou circuncisão, ou chamados de Deus. Ele diz que Cristo, então, derribou a parede de separação. Ele diz que ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne a lei dos mandamentos, ordenanças, e criou em si um novo homem fazendo a paz, reconciliando aqui, reconciliassem em ambos um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E diz que vindo evangelizou a paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto, ou seja, judeus e gentios, aqueles que tinham conhecimento. E o versículo 18 ainda ele fala algo fascinante, até o versículo 22, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, por isso que ele menciona em Cristo, não é agora por ser denominado a comunidade de Israel, ou qual é a tua igreja, qual é a tua placa denominacional. Isso é fascinante para nós, que em Cristo, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, o elo de ligação. Versículo 19, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então ele menciona não há judeu, não há grego, circuncisão ou incircuncisão. Em cada século, a igreja de Deus, mas aí tem algo que eu quero chamar a atenção, fundamentada. Qual é o fundamento? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então não extingue as mensagens do Antigo Testamento, os mandamentos. Tanto é que ele fala do sábado, aqueles que aceitaram o sábado, a minha aliança, os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos. Eu estou citando o sábado porque é o único dos 10 que diz lembra-te, e infelizmente o mundo cristão tem esquecido. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então esse é o ponto de convergência, o fundamento dos apóstolos, dos profetas, dos mandamentos. E nos últimos dias ele diz que o dragão vai irar contra a igreja, contra a sua igreja, o remanescente, ou o restante da sua igreja, perseguir o restante da sua igreja.
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Independente de placa, se vocês estiverem entre aqueles que vai guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus, fundamentado, edificados no fundamento dos apóstolos e profetas, provavelmente você estará entre aqueles que será ou receberá perseguição também novamente. Ele fala, versículo 21 ainda e 22, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Não é templos, não é grandes construções, sinagogas, templos, não é isso. Ele diz que cada edifício, cada pessoa cresce ajustado para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então essa é a promessa para você e para mim. Deus propõe com a igreja. No primeiro século falamos sobre isso, no Atos dos Apóstolos, a ideia inicial, depois as cartas, o Apocalipse, onde cada século, em cada período, diz que Cristo está ali com a igreja em cada momento de dificuldade, de provação ou privação, como ele promete, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero fechar o pensamento no próprio capítulo 3 agora de Efésios, onde ele li inicialmente e quero fechar esse pensamento. Manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, de atrair judeus, gentios, em cada época, de adequar a linguagem, de alcançar pela sabedoria de Deus. Ele diz que pela igreja tornar conhecido o seu eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, do qual temos ousadia, acesso em confiança, mediante a fé nele, a fé em Cristo. Que assim seja em sua vida, que assim seja em minha vida, em nosso viver diário, que sejamos alcançados a cada dia por essa mensagem. Ele fala ainda, versículo 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Capítulo 3, versículo 21. Tá? Diz que aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. E o Eterno cumpra o seu propósito através da igreja, aquela que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, de alcançar o mundo em nossos dias, no tempo do fim, e estarmos preparados para a volta de Jesus. Próximo tema, vamos falar sobre o dom do Espírito, o derramamento do Espírito Santo, que foi o poder para que pudessem pregar, fossem habilitados a pregar a mensagem e alcançar todo mundo habitado nos dias dos apóstolos. Vamos orar mais uma vez. Amável Deus, bondoso Pai, te agradecemos pelo cuidado e proteção e rogamos a unção do Teu Espírito em nossa vida. Nos dá entendimento, nos dá a Tua paz, a Tua graça, nos ajude a cada dia a ser no Senhor muito mais que vencedores. Suas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.